O despertar espiritual traz uma verdadeira reviravolta na vida de todas as pessoas. Todas as pessoas que despertam, claro. O despertar espiritual, ele é diferente para cada pessoa. Não existe uma regra, não existe um caminho que esse despertar espiritual será igual. Cada pessoa terá o seu despertar da forma como for. Esse despertar pode vir através da morte de alguém querido, doenças, uma gestação, acidentes, uma mudança de cidade, uma mudança de emprego, a noite escura da alma. E também pode vir como um simples desconforto ou um vazio ou algo que a pessoa sinta que está faltando e que então ela começa a fazer essa busca. O despertar espiritual, ele traz uma elevação da consciência. A pessoa começa a se desidentificar com o que ela se identificava até então. Por isso que o despertar espiritual, ele traz uma verdadeira transformação. O que acontece? Antes de despertarmos espiritualmente, a gente se identifica com os rótulos. E o que seriam esses rótulos? Eu sou Priscila, eu sou médica, eu sou advogada, eu sou administradora. Esses são os rótulos, né? A gente acredita que nós somos o que nós estamos vivendo hoje, aqui, nesse momento. Quando a gente desperta espiritualmente, a gente se dá conta que nós não somos isso que nós acreditamos, mas que nós estamos vivendo isso nesse momento e por algum propósito. Então, o que acontece? Eu estou hoje Priscila, eu estou uma mulher, essa mulher tem tais características, tal personalidade e tudo isso, o conjunto todo, vai fazer com que a Priscila viva coisas, viva situações e essas situações vão servir para a elevação da consciência dela, para que ela amplie a sua consciência, para que ela melhore a si mesma. Então, esse é o sentido. Quando a gente desperta espiritualmente, a gente começa a entender por que é que nós estamos aqui. E tudo isso começa a acontecer com simples questionamentos, né? O que é que eu estou fazendo aqui? Será que eu realmente estou no caminho certo? Qual é o propósito de estar vivendo aqui na Terra? Qual é o propósito desse sofrimento? Ou qual é o propósito desse desafio? Ou qual é o propósito de eu sentir isso que eu estou sentindo? Então, quando a gente começa a se questionar, quando a gente começa a tentar entender tudo que nós estamos vivendo, nós estamos começando a despertar. Nós estamos começando a enxergar a vida da forma como ela realmente é. E o porquê de tudo isso. Então, o que acontece, né, com esse despertar espiritual? A gente começa a entender a vida e o porquê nós vivemos tudo que nós vivemos. E cada pessoa tem a sua história, cada pessoa tem o seu desafio. E nós começamos a entender o porquê que nós vivemos, o que nós estamos vivendo. E tudo isso começa a fazer sentido. A gente começa a entender a nossa caminhada aqui na Terra, os desafios que vieram surgindo, e os aprendizados que eles trouxeram. E quando a gente entra nesse caminho de tentar encontrar essas respostas, é um caminho que a gente vai viver ele a vida inteira, porque vão surgir sempre novos questionamentos e vão surgir sempre a busca por novas respostas. Ou seja, a gente vai passar essa existência inteira tentando compreender muita coisa ligada a nós mesmos. E também eu quero dizer que esse despertar espiritual, ele traz então essa reviravolta na nossa vida, porque muitas pessoas começam a entrar numa crise. As pessoas começam a se dar conta que elas estão na profissão errada, elas começam a se dar conta que elas não combinam mais com os amigos que eram super amigos até então, elas começam a se dar conta que os programas e os caminhos que elas estavam pegando não faz mais sentido diante do que elas descobriram a respeito delas mesmas. Então é um encontro muito profundo com a nossa essência, com quem nós verdadeiramente somos. E eu posso dizer que esse despertar espiritual, sim, a gente começa a soltar muita coisa, a gente começa a deixar muita coisa para trás, mas também a gente ganha muitas outras coisas, porque a gente começa a sentir uma leveza maior nesse nosso caminhar. A gente começa a
se perceber dentro de uma verdade, porque quando a gente não vive a nossa verdade, e isso é quando a gente ainda não está desperto e quem sabe a gente pegou muitos caminhos errados por se identificar com os rótulos, por acreditar que a gente tinha que seguir tal caminho, ou porque a família definiu que era o caminho certo, ou porque a gente acreditava que é o que todo mundo segue, então eu vou seguir. E não era a verdade do nosso coração, não tinha a ver com a nossa essência. Quando a gente não vive a nossa essência, a gente começa a viver um peso, a gente começa a sentir desconfortos e a gente não consegue muitas vezes identificar onde é que eles estão. E quando a gente vai de encontro com a nossa verdade, com a nossa essência, tudo fica mais tranquilo, tudo fica mais leve. Não quero dizer que os desafios param, porque eles nunca vão parar. Sempre surgirão mais e mais desafios. A gente é que vai conseguir lidar com os desafios de uma outra forma, de uma forma muito mais segura, confiante, com um suporte espiritual muito mais profundo. Por quê? Porque nós estamos ancorados na nossa verdade, na nossa essência. Então, o despertar espiritual, ele é muito profundo, ele traz muita mudança dentro da nossa vida. Às vezes ele é bastante desafiador, porque a gente entra em contato com partes nossas que a gente nem sabia que existia, a gente entra em contato com sentimentos e com pensamentos que a gente não se dava conta que existiam, e às vezes é bastante doloroso tudo isso, mas conforme a gente vai se lapidando e seguindo nesse despertar, as coisas vão ficando muito melhores. A nossa consciência vai elevando e a gente aprende a lidar com as situações que vão surgindo de uma forma muito mais tranquila, com a nossa consciência elevada e a gente tendo a certeza que tudo tem um porquê, tudo tem um propósito. Então, se você gostou desse vídeo, eu peço que você deixe seu like. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Toda semana tem conteúdo super para cima para elevar a sua consciência e para te ajudar no seu desenvolvimento pessoal. E se você lembrou de alguém que esse vídeo possa fazer sentido, compartilhe com essa pessoa. Um grande beijo em seu coração.